Deu som, deu som. Deu som aí, Inês. E como o nosso foco na comunidade é a literatura angolana, especificamente, então queríamos trazer algo característico do novo país, alguma coisa que o tornasse inconfundível com um outro espaço. Então nós optamos pela 244, que é um número que se refere única e exclusivamente para Angola, Ok. e ligado para a área da literatura. Eu estou a esperar que me diga se o som está bom. Hoje é aniversário do meu escritor favorito. Qual é? Landino O aniversário não é Vieira. hoje. Landino Vieira, filho do Landino Vieira. Sou de março. Sim, 4 de março. Pensou? Ótimo. Já estamos no ar? Podemos começar. Vamos começar, vai fazer a partida antes. Isso aqui mesmo, esse momento... Não, mas não vejo ainda, não aparece aqui. Pelo menos no Instagram não tenho ainda. No Instagram não aparece, você? Regi, no Instagram não aparece? Em 3, Em 3? 2, 1. Não aparece. Fala aqui então. Não tenho aqui. Mas se no Facebook está a transmitir, podemos começar. Então vou partilhar no Facebook. Vai. O que é que falta? Então pode deixar no Instagram, vamos transmitir no Facebook. Está a partilhar, tá? Como é que é no Facebook? É 244 também? 244 também. Eu pensei que aquele era aquela coisa aí. Ok, sim, aqui está. Tá? Deixa eu ver. Se ficou bonito. Aparecemos bem. Já tem pessoas? Oi, teste, teste. Eu não consigo ver a hora. Que horas são? 17 já? 16h57. Bom, estamos uns minutos atrasados. Mas estamos a esperar que o nosso escritor abra a live com uma música, que ele é músico também. Fazer uma interpretação de Rui Mingas. Tá. Diz pra mim se eu posso começar, Regi. Regi. É. Quanto mais figura? Problemas técnicos que damos a solucionar. Bem, o pessoal do Instagram pode nos esperar e encontrar live a meio, porque nosso escritor é uma pessoa... Atenção, que nosso escritor é um escritor internacionalmente premiado. Então, cada tempo, cada minuto é importante na sua agenda. Bom, olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Daluca e eu sou colaborador para vocês hoje nessa segunda edição, nesse número 2 da 2 pontos, um podcast da comunidade 244. A 2 pontos é o podcast da comunidade, o espaço que dá voz à literatura angolana, um espaço exclusivo para a literatura angolana, aqui para compreender as vozes, as temáticas, o que acontece, o que há de melhor, o que há de avanços e recuos dentro do mercado literário angolano. Não para perceber apenas sobre o que acontece, mas para conhecer as vozes, os rostos de quem faz a literatura em Angola funcionar. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Fernandes. Olá, Sérgio. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por anuir o nosso convite. E
Bom, eu estou feliz por estar aqui. Já estou a começar a falar todo. Não, obrigado. Obrigado, Daluca. Não, eu também estou feliz. E, pronto, espero que seja uma conversa alegre e descontraída. Né? Dizem que nós da literatura somos muito formais. Verdade. Então acho que podemos fazer disso uma coisa mais alegre, mais descontraída. Mas, de facto, também estou feliz. Falar de literatura, de livros, é uma coisa que sempre me agrada bastante, então estou feliz também. Sem falar que o Sérgio é um dos escritores que está sempre presente em muitos espaços de literatura para falar sobre literatura. Justamente porque gosto, né? Gosto, acho que temos sempre muita coisa para dizer. Eu acho que quando já não tivemos nada para dizer é porque está tudo bem. 100% atingimos a perfeição, chegamos aonde queríamos chegar. Mas enquanto existirem barreiras, problemas, situações, vamos estar dispostos a falar, a discutir, a refletir, até chegarmos ali onde realmente queremos chegar. Mas nunca chegaremos à perfeição, continuaremos sempre. O nosso trabalho é lutar, né? O nosso trabalho é lutar, é tentar. Uma batalha de cada vez. Uma batalha de cada vez. Conseguimos vencer a guerra. E talvez ajustarmos, né? Se calhar aquilo que nós entendemos como perfeição hoje, daqui a 100 anos os outros vão entender que era uma coisa até bem básica, porque também o nosso padrão daquilo que é o perfeito, daquilo que é a excelência, vai com o tempo melhorando. Eu imagino, os homens quando começaram a pensar no avião, tudo o que queriam era ter um meio que voasse. Depois de chegarmos a esse ponto, ok, não, agora já voa. Que tal aperfeiçoamos? Vamos fazer algo mais rápido, depois algo com mais conforto, que leve mais gente. Então o padrão também de perfeição vai sempre sendo atualizado e ajustado. Então, nós hoje estamos a lutar para uma coisa, as próximas gerações vão lutar para algo ainda acima, algo ainda melhor, mas o nosso dever é sempre continuarmos a lutar. E acredita muito, fala sempre sobre essa questão, essa preocupação com as gerações futuras, de preparar um espaço melhor para eles quando chegarem. Poxa, eu acho que no fundo esse é sempre o nosso dever, é pensarmos no que é que estamos a deixar para os próximos. Há um ditado, um pensamento que eu aprendi com os países nórdicos europeus. Eles dizem muito que a terra não é nossa, foi-nos emprestada. Eu acho que é dos nórdicos, mas não tenho bem a certeza. Eu acho que é, mas eles dizem que a terra não é nossa, foi-nos emprestados pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Isso no sentido de que temos de cuidar bem daquilo que nos foi emprestado para que quando devolvermos às próximas gerações, devolvemos de uma forma boa, de uma forma que eles também possam tirar proveito, tirar partido. Pronto, estamos a falar da terra, mas no fundo estamos a falar da arte, estamos a falar da literatura, da economia, da sociedade, dos países. Nós não podemos, com os recursos que temos hoje, deixar sociedades piores para os nossos filhos, para os nossos netos. E veja, nós somos ainda uma geração com sorte. Por exemplo, nós ainda temos petróleo, ainda temos diamante. Daqui a 100 anos, talvez essas gerações que surgirão daqui a 100 anos não terão petróleo, não terão diamantes. Mas se tiverem, talvez não tenham o mesmo valor que tem hoje. Ou se calhar pode acontecer, mas é bom que eles encontrem um país em que eles digam, ok, não temos petróleo, não temos diamante, mas olha isso tudo que estamos a encontrar aqui, seja o que for, prédios, edifícios, ruas, escolas, hospitais, eles possam dizer assim, isso foi com o petróleo dos nossos avós, que eles usaram e deixaram-nos isso. Então é a mesma coisa, com o estudo, com tudo que nós temos hoje, talvez vamos deixar-lhes também literatura, bons livros, alguma ciência, algum pensamento, alguma reflexão. Então temos essa obrigação de deixar alguma coisa para as próximas gerações. Bom, é isso. Com o Sérgio a conversa já vai para longe. Vai. Quer ler ainda a biografia dele, mas... Eu tenho esse defeito. Eu prometi à esposa que hoje eu falaria muito menos. Não, que é isso. Esteja à vontade para falar. Mas nem li a biografia dele e já estamos a conversar sobre outras coisas. Mas aí, Sérgio Fernandes é mesmo assim a pessoa aberta para conversas. Nasceu a 4 de março de 1984, nas Ingombotas, em Luanda. Fulbright, que lhe permitiu obter mestrado em política internacional em Monterey, Califórnia, United States of America. Muito viajado. Atualmente reside em Luanda, onde divide seu tempo entre a escrita e a profissão de assessor político e econômico. Vamos começar pelo começo. Nasce na Ingombota, onde também faz os seus estudos primários. Como é que foi a sua infância? Não, sim, nasci na Ingombota, mas mudei-me muito cedo para o Rangel, que a minha mãe depois separa-se do meu pai, muitos problemas, o casal,
a mãe separa-se do pai e vamos viver para o Rangel. Temos um período em que ainda ficamos um bocado no bairro Popular, na casa de uma tia, que nós chamamos madrinha, porque é madrinha de casamento da minha mãe. Mas foi um período curto, então mudamos-nos para o Rangel. E é no Rangel, de fato, onde eu vivi quase toda a minha vida. Eu acho que eu mudei para o Rangel com 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, e fico lá até já a idade adulta. Então, a minha infância foi quase toda no Rangel. E pergunta-me como é que é a minha infância. Eu tenho que dizer que eu tive alguma dificuldade de adaptação ao Rangel nos primeiros anos em que vamos para lá. Tive dificuldades em fazer amigos, porque saio do Rangel, fico um tempinho curto no bairro Popular, onde eu faço amigos muito rapidamente, até porque eu tinha lá os primos. Mas quando mudo para o Rangel, então, sentia que os meus amigos estavam no bairro Popular. E todas as férias, todos os fins de semana, todos os feriados, eu ia para o bairro Popular. Então, não me dava muito tempo de fazer amigos no Rangel. Tirando, claro, os colegas de escola, né? Que eu estudei ali no Equique Segundo, no Sagrada Esperança, são 2 escolas ali no Rangel. Mas amigos mesmo ali da rua, do bairro, demorei muito tempo até conseguir fazer. E há uma circunstância que eu também trago muito, que é a energia elétrica. Na altura, a energia elétrica falhava muito, muito mesmo. Quase que não tínhamos energia elétrica o ano todo, uma vez ou outra. Mas, em contrapartida, tínhamos livros em casa. As minhas irmãs traziam muitos livros para casa. Nós tínhamos uma biblioteca muito grande já na altura. E nesse aspecto eu fui, sim, afortunado, né? Fui um rapaz com sorte. Poucos amigos, veja essa combinação, que na altura para mim era triste, mas hoje, quando olho para trás, talvez é que me tenha também ajudado a me tornar no seja o que sou hoje. Um rapaz com poucos amigos ali no Rangel, quase sem energia elétrica, mas rodeado de livros, exatamente. Então, não tinha muitas alternativas. A minha mãe e as minhas irmãs eram muito rigorosas, porque na verdade foram elas quem me criaram, no sentido de que eu não podia sair muito, não podia sair à noite, tinha de estar sempre em casa. Então, eram livros, essencialmente. Lembro-me de, ainda muito novo, ter já lido alguns livros. Por exemplo, eu li muito novo o Dom Quixote, li muito novo 20 Mil Léguas Submarinas. Havia uma coleção Europa-América com vários títulos que eu li quase todos. Lembro-me, por exemplo, que havia um livro que era do Santos. Gostei muito. Agora vem divididos, hein? Agora vem divididos as edições. Poxa, então, na verdade, a minha infância foi essa. Tanto mais que eu não sei jogar futebol. E pronto, estou a contar agora aqui essas inconfidências, né? Eu não sei jogar futebol. E eu queria já tirar uma partida de escritores. Não vale a pena. Na baliza, talvez, né? Não sei jogar futebol, não sei andar de bicicletas. Não sei lançar, antigamente lançava papagaio, né? O papagaio. Não sei. Papagaio, sim. Porque eu estava quase sempre em casa, então... Ou seja, bicicleta é uma coisa muito básica. É uma coisa muito básica e eu peço desculpas a todos os amigos, vou aprender. Não, tem que aprender a andar de bicicleta, mas ao menos sabe nadar, né? Pronto, como eu ia dizendo... Estou aprendendo agora já, estou aprendendo agora. Então foi quase muito dedicada aos livros. Começo já a fazer assim amigos no Rangel já um pouco adulto, já na idade adulta. Mas foi basicamente essa a minha infância. Muito estudo, sempre fui um rapaz muito dedicado aos estudos e também à literatura. Ok. É isso, a literatura muda a vida do Sérgio. Então entra para a literatura, que eu ia perguntar se entra como leitor, primeiro como leitor ou escritor, mas parece que entra exatamente como leitor. Sim. Porque sim, é isso, né? Começas a ler muito, a imaginação expande-se, né? Desenvolve. Começo a imaginar também histórias, começo a ficar insatisfeito com algumas coisas que vou lendo. Se fosse eu não terminava assim, se fosse eu não aquela personagem talvez não teria morrido, aquela teria casado com a outra. Então tudo isso começa já a atiçar a minha imaginação, o meu sentido crítico também. Então dá-me vontade de começar a escrever as minhas histórias e começo a fazê-lo ainda na adolescência. Acho que o primeiro livro que eu escrevi, isso em coautoria com a minha irmã Gília, que hoje não escreve. Um livro mesmo? Era um livro, nunca chegou a ser publicado. Agora, ser um bom livro ou um mau livro, essa é outra conversa, né? Mas era um livro. Eu e a Gília escrevemos juntos, era um livro de contos policiais, nunca chegamos a publicar e eu na altura devia ter 13, 14 anos, mais ou menos. Mas gostava de contos policiais, né? Gostava muito. Eu sempre gostei dessa coisa do suspense,
vamos tentar ver o que é que vai acontecer a seguir, mas quem é o assassino, quem é o ladrão? E as histórias policiais têm sempre aquela coisa do um criminoso muito inteligente, mas um detetive ainda mais inteligente. Tem que ir pegando pequenas pistas. Eu achava isso muito interessante, porque mantém a leitura sempre muito ativa, querer sempre saber o que é que vem a seguir. Gostava naquela altura. Hoje já um pouco menos, né? Hoje também já tenho outros interesses, mas naquela altura da juventude, da adolescência, gostava bastante. Faz esse contraste entre a sua infância e a sua vida adulta agora e como escrever um livro em qual autoria. Como é que foi a experiência de escrever um livro com a sua irmã e se acha que atualmente conseguiria escrever um livro a 4 mãos? Pronto, na altura era bem mais novo, era com a minha irmã, estávamos sempre em casa, eu também não tinha muita noção do que era escrever, né? Mas agora, se tu me perguntas se hoje eu seria capaz, seria. Eu acho que para se escrever a 4 mãos, primeiro eu acho, ainda não experimentei, quero experimentar. Algumas pessoas com quem eu gostaria de escrever a 4 mãos, mas eu acho que existe também um pouco de amizade. É bom que as pessoas se conheçam, é bom que as pessoas tenham tempo para trabalhar juntas, é bom que tenham pelo menos alguns interesses comuns, é bom que tenham alguma coisa em comum em termos de escrita, seja no estilo, seja no objetivo. Mas eu acho que eu seria assim capaz de escrever em 4 mãos e até gostaria, é um desafio que eu gostaria de fazer. Mas não ainda sobre os escritores, mas essa pergunta é relacionada aos escritores que acham que têm um estilo semelhante ao seu em Angola. Quais seriam? Bom, isso aqui, não, por enquanto. Não, uma coisa, pronto, não, aqui não sobre escrever, né? Não que ia para escrever, mas e aqui era isso que eu quis dizer. Eu acho que a tua pergunta, no fundo, poderiam ser duas, né? Do tipo, quem são os escritores com quem tu gostarias de escrever, ou quem são os escritores que tenham um estilo semelhante ao teu? E são duas perguntas diferentes. Pode responder as duas, se quiser. Bom, que tem um estilo semelhante ao meu, não sei. Eu teria ainda de analisar um pouco mais. Senão vou falar assim só de agora, não vim preparado para essa questão. Se é que tenha vindo preparado para alguma questão, né? Não, mas essa aqui é um pouco difícil. Mas aqui, pronto, quando eu digo tem de ter alguma, e eu disse aqui que é preciso ter alguma coisa semelhante, pode não ser no estilo. E vou dizer, por exemplo, é necessário que nós tenhamos alguma coisa que dê para combinar. Talvez pode até ser estilos diferentes, mas que depois se combinem, se cruzem, se complementem. Então, nesse sentido, há autores angolanos que, não tendo um estilo semelhante ao meu, mas que têm coisas que eu gostaria muito de trazer para os meus livros. E aqui há muitos autores, muitos. Com quem eu poderia escrever. Agora, o problema seria já só se teríamos tempo, depois como é que editaríamos, porque também depois tens aquela coisa dos autores que são um pouco dominadores, né? Estamos a escrever juntos, mas eles depois querem a ilha toda dominar o processo. Aí já são os desafios práticos e concretos. Por isso que eu disse, é preciso também sermos um pouco amigos, para que sejamos mesmo capazes de dizer assim, não, agora calma ainda, vamos parar, talvez não seja assim, e a coisa fluir de uma maneira mais tranquila. Mas há vários escritores que eu acho que poderíamos nos complementar e fazer alguma coisa bonita. Sei para onde é que você quer levar, Eu nem vou por aí, mas tem uma formação bem diversificada. Qual é que é a história desta Qual é que é a história? Tudo por acaso. Parece até feio dizer isso, né? Não foi nada planejado? Nada planejado. Eu faço administração pública no ensino médio, fiz relações internacionais na licenciatura, fiz política internacional no mestrado, com concentração em comércio, investimento e desenvolvimento. E quase nada é planejado. Primeiro, porque quando eu chego ao ensino médio, estamos a falar do ano de 1998, talvez as pessoas não saibam, mas naquela altura, em 1998, naquela altura, em Luanda, posso estar errado e não vou ser preciso, mas devíamos ter 6, 7 escolas do ensino médio. Então era uma luta muito grande, né? Para matricular um jovem, eu tinha 14 anos na altura, matricular um filho naquela altura no ensino médio era uma grande dor de cabeça.
A minha irmã, que ficou encarregue de me matricular, vai até o e-mail e o objetivo inicial era matricular-me em contabilidade e gestão. Era o objetivo da família, nem era meu sequer, porque eu na altura nem sabia bem o que era isso, contabilidade e gestão. Mas chega lá no ensino, no e-mail, na altura, e a fila para as inscrições em contabilidade e gestão eram quase intermináveis. Onde havia uma maior facilidade era no curso de administração pública. Minha irmã não pensou duas vezes, matriculou-me em administração pública. Chegou a casa e disse: olha, matriculei-te em administração pública, vai lá e vais ver o que é isso, faz o teste e passa. Fiz o teste, passei, estudei administração pública, gostei, dediquei-me, tudo isso. Quando terminei o ensino médio, mesma coisa, terminei o ensino médio e agora? Na altura, muito famosa era a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, né? Era das mais famosas, também não tínhamos ainda a quantidade de universidades que hoje temos. Isso nós estamos a falar do ano de 2000, mais ou menos, 98, 2001, 2002, mais ou menos. Aí já tinha nascido. Já tinha nascido. Não tínhamos essas universidades todas que temos agora, era muito difícil mesmo. Então tenho a sorte de um dia estar em casa e ligar-me um colega, ex-colega do ensino médio, o Flávio, liga para mim e disse: olha, abriu agora o Instituto de Relações Internacionais, devíamos ir nos inscrever. Eu nem sabia o que aquilo era. Mas o que é isso? Vamos só nos inscrever. E fomos. Para não ficar em casa. Para não ficar em casa, para não ficar sem estudar, exatamente. Fomos, nos inscrevemos, fiz o teste e fui o aluno com a segunda maior nota nos testes para o Instituto de Relações Internacionais na altura. E estudei Relações Internacionais, dediquei-me sempre. E essa é uma mensagem que eu tento sempre passar aos meus filhos hoje, que é: onde quer que a vida te mande, dedica-te bastante, aprenda a amar e tente gostar daquilo. E foi um pouco mesmo no mestrado, quando termino o mestrado, decidi... Desculpa, mas aí já é uma pequena relação, já é uma relação... Não, aí já tinha feito Relações Internacionais na licenciatura, já não podia fazer um mestrado que fosse muito fora do escopo, né? Daquilo que podia, mas às vezes... Não muito, porque era uma bolsa, eu estava a concorrer para uma bolsa e a bolsa já delimitava mais ou menos as áreas, né? Aquilo que tu já trazes da licenciatura é mais ou menos os caminhos para onde tu podias ir. Só para dizer que não podia de repente querer fazer saúde, por exemplo, não podia mais. Então aí sim, já era mais ou menos continuidade. Eu na verdade até, quando no mestrado eu já quis fazer uma coisa mais ligada a finanças. Mas por causa das relações internacionais não podia fazer só finanças, então eu tive de fazer política internacional, mas escolhi fazer com concentração, que é tipo como é que se diz agora aqui em português? Eles chamam concentration em português, agora esqueci, mas é tipo especialização, obrigado. A especialização em comércio, investimento e desenvolvimento. Mas como é que é em português? Como é que é? Não, era só por... Não, era o termo que se usava lá na faculdade. Não, era só por isso. Isso aqui é só para poliglotas, isso não é? Então, mas resumindo isso, foi quase tudo muito acaso da vida, né? A vida ia me levando para estes caminhos, eu abraçando os caminhos que a vida me levava e tentando ser sempre bom naquilo ali onde eu estava. Não, mas pela trajetória passa no médio, uma área que não estava familiarizado. No ensino superior entra com a segunda maior nota, ganha uma bolsa, uma das mais prestigiadas bolsas. E termino o mestrado com distinção. Fomos 4 estudantes na minha universidade que terminamos com distinção. Então, Sérgio não é meu carneiro, é mesmo barra. Bom, tento me esforçar sempre, né? E aquilo que eu tento amar as coisas que faço. Eu acho que o segredo para tudo é o amor. Estás ali, tenta amar aquilo. Estás nesse trabalho, tenta amar esse trabalho. Seja lá o que for, onde estiveres, ame aquilo que estás a fazer. E isso vai te ajudar sempre a te superar. Acho que esse é o segredo. Percebemos. Mas quantos idiomas fala? Curiosidade agora. 3. Português, inglês, francês. Francês agora um pouco menos, né? Vou praticando tão pouco. Já há anos que não pratico assim fluentemente o francês. Agora inglês e português fluentemente. O serviço ainda me obriga a falar fluentemente, a escrever fluentemente o inglês. Uma das questões que notamos na primeira biografia do seu livro, que na segunda parece que já não está presente, é o fato de ter trabalhado nos serviços de imigração estrangeira. Desvinculou-se do Ministério? Sim. Ok. É importante saber que desvinculou-se.
Mas então, existe alguma coisa que não está na tua biografia que gostaria que mais pessoas? Se não está lá é porque não queria que estivesse. Era de um dia depois. Cada ano que passa a biografia vai ficando mais Vai ficando mais curta. Vai ficando mais curta, porque vamos deixando aquilo que é fundamental, né? Que é essencial. E para a literatura, vou deixando cada vez mais aquilo que é só essencial para a literatura. Por exemplo, até há pouco tempo, né, não tinha vencido nenhum prêmio literário. Na próxima biografia, já vou colocar que venci um prêmio literário, que é relevante para a literatura. Internacional. E talvez essa questão, por exemplo, do serviço de imigração vai cair. Não, já talvez caiu. a forma... Já caiu, né? Olha, tá vendo? Um dia qualquer vai cair essa coisa do Fulbright, qualquer outro dia vai cair a formação. E vai ficando só mesmo já aquilo que vai mais relevante mesmo para a literatura. Quanto mais engorda o currículo literário, sim. menos... Menos espaço sobra para tudo aquilo que é um pouco extra literatura. Bom, leu muito quando era criança e claramente deve ser um bom leitor. Prefere poesia ou prosa? Prosa. Gosta de ler poesia ou nem por isso? Gosto de ler poesia, gosto. E aqui, o que eu vou dizer agora vai com certeza me render uma chuva de críticas, mas a realidade é que vou compreendendo cada vez menos a poesia que se faz hoje em dia, principalmente em Angola. Tenho mesmo dificuldade em compreender alguma poesia. Já falei com alguns amigos que são poetas. Eu leio e não compreendo mesmo. E isso faz-me confusão, porque eu quero compreender o que estou a ler. Então, isso às vezes me afasta um pouco da poesia que se faz, ou que se vai fazendo hoje em dia. E com certeza me faz me aproximar ainda mais da prosa. Mas eu gosto muito mais de prosa, é só uma questão de gosto, nada mais do que isso. Mas, como disse, também vou tendo um pouco de dificuldade de compreender a poesia que se faz hoje em dia. Essa perspectiva é bem interessante de não compreender a poesia que se faz hoje em dia. Compreendia a poesia que se fazia outrora? Eu sinto que já... Mas não é... Talvez os poetas vão entender que seja uma crítica. Não. Talvez eu seja cada vez mais ignorante. Talvez eu queira que se volte a fazer uma poesia um pouco mais concreta. Não sei se esse termo também... Não, poesia concreta é outra coisa. É outra coisa. Eita, meu Deus. E aqui vou errando, né? Mas sim, eu sinto que já compreendi um pouco mais a poesia. Hoje sinto que é um pouco mais, está cada vez mais subjetiva. O pau na pedra, a faca na água, os anjos no prédio. E eu ali a lutar para compreender. E sinto que antes era mesmo o amor é fogo que arde sem se ver, tá bem? Não sei se agora está compreendendo. Hoje também é isso, tá vendo? É tu leres uma poesia, e pronto, são aqui 2 exemplos concretos, né? Tu leres, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, e tu compreenderes isso. E outra coisa é essa coisa do na porta vazia, faca na pedra, o pão que cai, o filho, o choro. Eu não compreendo. Um grande poeta, Sérgio. Não, é que assim dá a sensação que sim, né? Se for só atirar palavras ao acaso, pode dar essa sensação. Mas pronto, eu não estou a dizer que seja isso a poesia. Eu sei que dá muito trabalho. Tanto mais que eu nem arrisco escrever poesia justamente por causa disso. Eu acho que é muito complexa, eu acho que é muito difícil. Requer uma dose de conhecimento muito grande, principalmente por causa dessa questão dos símbolos. Eu faço prosa, é uma coisa muito mais, e aqui novamente vou usar o termo concreto, é muito mais concreto, é muito mais, acho que até simples, me perdoem novamente estar a usar esse termo, mas no fundo essa é a grande questão, né? Eu sou prosador, escrevo prosa, gosto de poesia sim, mas quando a compreendo. Então, mas também porque está mais ligado à prosa, está mais familiarizado à prosa de menino, acho que leu mais prosa. Sim, li muito mais prosa, exatamente. E olha, já agora aqui, se calhar vou usar agora uma expressão para me defender. Sou ignorante em relação à poesia. Pronto, aqui fica já a minha defesa, né? não falei mal de ninguém, eu próprio é que sou ignorante. Mas pronto. É fácil escrever? Para si? Não é fácil escrever. E veja, não é fácil escrever, pior ainda, escrever bem. Veja, por exemplo, se fosse fácil escrever,
E nós já andamos a dizer, somos muitos escritores. Eu digo, não somos nada muitos escritores. Nós somos 32 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Vamos esperar os resultados do último censo. Desses 32, quantos realmente são escritores? E não estou a falar escritor de uma obra, escritores mesmo de obras, né? 3, 4, 5, 6 obras. Quantos? Nós já andamos a dizer, e nós andamos a gritar muito, né? Somos muitos escritores, não somos nada, muitos. Nós em Luanda, um lançamento do Sérgio Fernandes, e você consegue colocar na sala quase todos os escritores da nossa geração? Somos muitos. Somos muitos. E estamos a falar de Luanda, onde somos já perto de 15 milhões de habitantes, mais ou menos. Quando Cubango? Quantos escritores do Quando Cubango nós conhecemos? Do Mochico? Aí, pessoal, desafio, escreva nos comentários. Fica do Quando Cubango, do Mochico, né? Mochico Leste. Mochico Leste, agora é Mochico e Mochico Leste, exatamente, peço perdão novamente. Vou ter que voltar à escola também por causa dessa nova divisão política administrativa. Mas isso, não somos nada muitos, justamente porque escrever não é fácil, é difícil. Porque antes de você escrever, você primeiro tem de aprender. Essa é a grande marca do escrever. Primeiro tens de aprender. Não só aprender a escrever, primeiro tens de aprender a ler. Está vendo? Primeiro tens de aprender a ler. E nós temos esse grande problema ainda em Angola. Nós temos um grande déficit. As escolas não estão, grande parte delas não está a conseguir ensinar as pessoas a lerem e a escrever. E muitos dos estudantes hoje que nós andamos a dizer que não são bons, que têm muitos problemas, a realidade é só uma. Não sabem nem ler, nem escrever. Então, isso depois se reflete na tentativa, se é que até vai chegar até haver essa tentativa de escrever. É muito difícil. Mas isso também isso também explica porque que há pouco amor ou pouca paixão pela literatura. Explica. As pessoas, veja, olha, eu dou conta que hoje os filmes com legendas estão a cair. Eu pergunto até os sobrinhos quando estão lá em casa, eles já sabem que eu não consigo assistir filmes dublados, eu tenho um pavor a filmes dublados. E vocês não assistem filmes com legenda? Dá preguiça, a legenda passa muito rápido. Meu Deus, e hoje os filmes têm diálogos cada vez mais curtos. Vem, eu te amo, vou te matar. E ainda assim eles dizem que aquela legenda passa muito rápido. Mas é mesmo esse problema do ler. As pessoas hoje leem cada vez menos. A escola não ensina a ler, tem dificuldades em ler. Tem dificuldades de ler a palavra acentuada. Leem cada vez mais lentamente. E depois isso se reflete. Ele quando tenta ler um livro, um parágrafo, 2 parágrafos, ele não entende nada do que leu. Até tentou. Aquilo depois dá-lhe até raiva, né? Ele larga tudo aquilo. Então, como é que ele vai embarcar na escrita? Sim, tem muito a ver com isso. Não estamos a ensinar as pessoas a ler e a escrever. Mas também isso pode ser considerado, pode ser causado pelas redes sociais, a rapidez do mundo atualmente, as internets. Se tu não começas na base, as pessoas já não leem, não escrevem, não ensinam, porque não foram ensinadas, depois tudo o resto só adiciona. Sim, as redes sociais também agravam o problema, mas temos de começar mesmo lá atrás. Porque nós por exemplo, falamos de Angola, né, do nosso problema, da literatura. Mas nos outros países também têm redes sociais, até há muito mais tempo do que nós. Mas, em contrapartida, o sistema de educação é muito melhor. As pessoas estão a aprender a ler e a escrever. Já têm o hábito da literatura desde muito cedo. Portanto, ainda que tenham redes sociais, o problema não é tão grave. Falando tudo isso e dá uma visão de termos muitos problemas nesse sentido, principalmente com a formação de leitores, ainda nesse caso. Quais são as principais dificuldades de um escritor em Angola? Bom, aqui vou repetir. Eu acho que as grandes dificuldades de um escritor em Angola começam mesmo no aprender bem. Será que o escritor aprendeu mesmo bem? Estudou nas melhores escolas, com os melhores professores? Aprendeu bem? Porque o escritor, às vezes, ele acorda um dia, né, e diz assim, eu agora quero escrever. Mas como é que foi a sua educação? Por exemplo, o nosso conhecimento de história é péssimo. História mesmo, é péssimo. Um escritor da minha geração que queira escrever sobre, por exemplo, guerra colonial, tem muitas dificuldades. Primeiro que aprendeu pouco, aprendeu mal. Depois faltam as bibliotecas, os arquivos, os acervos, tudo isso. Então, as grandes dificuldades começam mesmo aí na educação do próprio escritor. Eu tenho amigos que me dizem, eles são escritores, mas eles me dizem que começaram a ler, assim, literatura de verdade já com 20 anos. É tarde demais. Não que não possa ser escritor, pode, mas
Está a ver o atraso que ele já traz? Traz um grande atraso. Então, começa aí, começa na própria educação. É um grande problema. Depois, falta-nos quase tudo. Faltam-nos as bibliotecas, faltam os livros, falta o material. Hoje em dia, por exemplo, um escritor que queira ler, leitor, pronto, que queira ler Luandino Vieira. Onde é que encontra os livros de Luandino Vieira? Nos congolenses. Nos congolenses? Mas não é garantido. Sim. É ir procurar. Porque nós não temos um sítio garantido em que tenham esses livros. Está a ver? Então, nós temos esses problemas todos. Eu recomendo agora, vai ler o Andino Vieira. E onde é que essa pessoa vai encontrar? Tem que procurar. Se encontrar já é um livro antigo, tudo isso. Depois, pronto, agora você me pede para enumerar os grandes problemas. Agora vou cortar. Ok, bom, ainda bem. Já que falou de Landino Vieira, eu queria lembrar para o pessoal de casa que eu sou muito fã de Landino Vieira. Aí vão falar, não, os escritores não podem ter fãs, mas pronto. Eu sou muito... Seu tramaca também. eu sou apaixonado pela escrita de Landino Vieira e hoje, curiosamente, ele faz 90 anos. Landino Vieira nasceu em 1935 e é simplesmente, para mim, o maior escritor angolano, o melhor escritor angolano que já escreveu nesse país, Landino Vieira. Eu só quis dar essa ressalva aí para o pessoal, para quem não sabe. Bem, agora enumerou vários problemas que começaram exatamente da base e diante desse cenário, vou usar a expressão catastrófico que enumera, o que é que te mantém na literatura? É justamente porque precisamos de mudar esse cenário. E só se muda esse cenário com operários. O Helder Simbad, quando esteve aqui, usou a expressão ativista, né? Ativista. E agora, se eu usar, vão dizer que estou a roubar Helder Simbad com a sua permissão, roubo, né? Essa expressão. Precisamos de ativistas. Eu até gosto de dizer que na literatura, mais do que produzir livros, nós estamos ainda a tentar produzir leitores. Primeiro, com os nossos livros, indo aos clubes de leitura, indo aos eventos literários, convidando os familiares, convidando os amigos. Nós estamos ainda na fase de produzir, de conquistar, de criar leitores. Então, nós só podemos fazer isso estando aqui, estando a lutar. Por exemplo, os meus livros, eu tenho o livro, por exemplo, O Último dos Sonhadores, foi o primeiro livro que muitos amigos meus leram, o primeiro. Portanto, se eu não tivesse escrito esse livro, talvez aquelas pessoas não teriam lido nenhum livro. Então, é graças a mim que eu também vou conseguindo trazer pessoas para a literatura como leitores. Hoje também já tenho alguns novos escritores a também a pedirem um pouco de ajuda. Ou seja, dá aqui uma vista de olhos, dá-me um conselho, dá-me uma sugestão, porque precisamos também de melhorar aquilo que andamos a produzir. Então, eu acho que todos nós ainda somos poucos para efetivamente melhorar a literatura em todos os aspectos. Quer naquilo que estamos a produzir, mas também em termos dos leitores, né? Termos mais leitores e melhores leitores. É isso. Perante um cenário um cenário catastrófico, é preciso ser ativista pela literatura. Preciso ser ativista. Se considerar um ativista pela literatura. Também, né? Eu acho que sim. Eu acho que no fundo o que nós andamos a fazer, mais do que tudo, é ativismo ainda. Nós ainda não estamos no ponto de sermos só escritores. Eu acho que nesse momento em Angola, quem está em Angola não pode ser só escritor. É muito difícil. De alguma forma vai se tornar também um ativista. Quando vamos, por exemplo, ao Malueca, e fomos juntos ao Malueca, e vemos aqueles jovens a lerem pela primeira vez alguns livros, temos que fotocopiar os livros para distribuírem, e o primeiro escritor com quem aquelas pessoas falaram fui eu. É ativismo. É tentar fazer com que estas pessoas se mantenham leitores, que elas continuem com aquele amor pela literatura, continuem procurando livros. Portanto, nós temos sim de ser ativistas. Não há, por enquanto, outro caminho. Exatamente. Uma das questões que eu ia fazer, para além de escritor, o que era, para além de escritor e assessor, que é, mas vamos deixar essa pergunta para depois, porque tocou já na questão dos livros e vamos já entrar nos livros que escreveu. Escreveu O Último dos Sonhadores, que é um dos seus livros mais falados, mais comentados. Só tenho 3 também, né? Ainda só tenho 3. Mas tem 3, há uns que não tem nenhum já. Há uns que estão a procurar a forma de financiar o próximo livro. Mas este livro é muito procurado, já está esgotado. Como é que foi o processo de escrita e como é que sentiu
que logo na primeira tentativa conquistou um grande número de leitores? Isso é para Deus é que sabe, né? E pronto, agora vamos matar também por ter dito Deus é que sabe. Pronto, não sei se sabes porquê dessa brincadeira. Há uma semana houve uma marca entre uns panafricanistas e um ativista que estava pronto. Então, essa brincadeira. Como é que o processo desse livro é? Eu conto muito essa história. Eu, na verdade, já começo a escrever aos 14 anos, mais ou menos, né? Mas era tudo muito a brincar e sem um foco. Eu não sabia bem o que eu queria escrever. No princípio, parecia-me que o objetivo eram os contos policiais, eram as histórias policiais, era o que eu gostava muito. Mas depois, pronto, acabei por parar um tempo, dediquei muito mais aos estudos. Viajo, né? Depois com a bolsa, vou fazer o mestrado. Quando volto, caso, torno-me pai. E isso mudou-me muito, mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o país, a sociedade. Acho também que o país começa depois também a entrar num ciclo negativo, digo, econômico, social, financeiro, preocupante. Então eu começo a olhar todas essas questões com uma grande preocupação e percebi que eu precisava descrever agora sobre isso que estávamos a viver, né? Esses nossos problemas, essas nossas macas, esse sofrimento que ia entrando como se fosse uma goteira, né? Gota a gota, gota a gota, gota a gota, mas que depois enche mesmo o balde. E então essas coisas começaram a me preocupar. E como pai, os problemas parecem que ganham uma outra dimensão, porque já não pensas só por ti, tens de pensar pela esposa, tens de pensar pelos filhos, tudo isso começa a ganhar uma outra dimensão. Então começo agora a escrever já com esse foco. Preciso olhar para essas questões sociais, preciso olhar para essas questões político-sociais e começo então a ir procurar cada vez mais essas histórias. Eu andava pela rua e começava a me preocupar cada vez mais com as pessoas na rua, olhava as zungueiras, olhava os taxistas, olhava os trabalhadores na rua e tudo isso começava agora a me questionar, eu próprio, né? Por quê? Como? Onde? Para onde vão? Será que... Olha, uma vez eu lembro-me de ter visto um vendedor de lâminas, um mais velho a vender lâminas. Eu perguntei-me, mas quantas lâminas um homem tem de vender por dia para conseguir chegar a casa e ter uma refeição decente? Porque cada lâmina deve ser, 150 kwanzas, mais ou menos, né? Quantas lâminas um homem tem de vender, né? Para ter uma refeição decente? Então essas coisas começaram a moldar-me, a martelar-me, né? Aqui dentro, a preocupar-me. Então, no fundo, é este livro. Começo a escrever essas histórias. Tem muitas histórias que depois acabaram por não entrar no livro, porque na altura em que temos que começar a editar, depois temos que cortar, temos que separar, tudo isso. O editor depois também, houve acho que uma ou duas histórias que o editor também sugeriu-me que era bom que não entrassem, trocamos. Então é mais ou menos isso, eu começo a escrever essas histórias, até que um dia a esposa diz-me assim, olha, tu já há tanto tempo que tu falas de escrever, por que não está na altura mesmo de publicar? Por andas a escrever essas histórias, estás tão empolgado, tão preocupado, vai lá, publica. Então aí já estava a escrever essas histórias mesmo, então foi mais ou menos isso. E só mais uma curiosidade, que talvez não seja tão curiosidade para algumas pessoas que já me acompanham, eu andava a escrever já esses contos, até que um dia eu vou ao dentista e enquanto estou na sala de espera do dentista, havia vários livros em cima da mesa e um dos livros era A Cidade e a Infância, de Luandino Vieira. Pois. Luandino Vieira. Então eu pego no livro e começo a ler e encanta-me logo a primeira história. Mas não termino e sou chamado para a sala do médico. Eu vou para a sala do médico com o livro e eu digo, por favor, emprestem-me esse livro. Eu sou vosso paciente, vou voltar, eu depois vou trazer para devolver. E o médico diz, não, eu não te vou emprestar, eu ofereço-te o livro. E ofereceu-me. E A Cidade e a Infância acabou por moldar um pouco aquilo que eu andava a escrever. Eu senti que, poxa, eu quero imitar isso aqui, eu quero seguir esse padrão. Então, Luandino Vieira, A Cidade e a Infância, ajudou-me muito a moldar um pouco aquilo que depois ficaram as histórias deste livro. Fica aqui uma saudação outra vez ao Luandino Vieira. Né? Saudações, Luandino Vieira. Pois. Está sempre a moldar futuros escritores. É verdade. A mim, sim. Mas, além do Luandino Vieira, quais são os escritores ou quais livros que podes dizer que mudaram a tua vida ou que mudaram a forma como você vê o mundo?
mudaram aquilo, a forma como eu estava a escrever. Definitivamente 2 livros, A Cidade e a Infância, de Luandino Vieira, e Contos de Kafka. O título é mesmo este. Aquela forma também do Kafka escrever um pouco enigmática, fala de um pássaro, mas que você fica ali a pensar, espera, isso não é nada um pássaro, isso aqui deve ser outra coisa qualquer. Há um conto dele que é Diante da Lei, é de um homem que, e o conto é mesmo assim, o homem quer entrar pela porta da lei, mas há lá um guarda que não lhe deixa entrar na porta, diz, não, tu não podes entrar, e ficam ali num diálogo que quase nunca terminam. E aquele conto dá tantas interpretações que eu disse, não, eu preciso tentar fazer isso. Então, esses 2 livros mudaram muito na altura em que eu estava a escrever o Último dos Sonhadores, e no fundo acabam mudando um pouco aquilo que eu escrevo até hoje. Se verificar, o Nem Vara Nem Cajado mantém também um pouco essa coisa do enigma, né? De querer escrever uma coisa ou de escrever uma coisa, mas permitir uma série de interpretações. Então, esses 2 livros, claro, há muitos outros escritores que eu gosto e leio, mas estes 2 livros tiveram uma influência muito direta naquilo que eu escrevo hoje. Ok. Qual conto deste livro que acha que teve maior prazer em escrever? Prazer. Não sei. É difícil dizer prazer, mas consigo dizer o que mais me inquietou, o que mais me incomodou, doeu-me mesmo muito. E veja como é que estou a mudar a tua pergunta, né? A tua pergunta é prazer e eu estou logo aqui a pensar nas dores, na angústia. Ai, essa minha marca, né? Com as angústias. Mas enquanto respondo, talvez eu pense no que me deu mais prazer. Mas o que me deu mais angústia foi A Paixão de Maria. E por que me angustiou muito? Porque eu escrevo A Paixão de Maria numa altura em que eu tinha ido a um resort com a esposa. Decidimos, olha, vamos a um resort, passar o fim de semana e relaxar e tudo isso. Estamos à beira da piscina quando aparece um homem com 2 meninas e conduz essas 2 meninas a um quarto onde estavam 2 homens. E não entro em mais detalhes, que é para depois no SIC não me chamarem, você foi testemunha. Não sei quantos anos tinham as meninas, também estou já aqui a me desculpar diante do SIC, não sei, podiam até ser adultas, mas pareciam ser crianças. E eu, impotente, eu não sabia o que eu posso fazer num caso desses, né? 2 meninas, 2 homens adultos e tal. E aquilo inquietou-me tanto que eu só consegui ir rapidamente ao quarto, ando sempre com um caderno, eu escrevo à mão. Peguei no caderno e comecei a escrever. E a esposa assim de lado, já do tipo, poxa, nós vamos nos divertir, deixa ainda isso. E aí eu escrevia, mas escrevi mesmo com mágoa, com fúria, muita raiva mesmo. Até hoje me dói, até hoje me magoa muito ver que ainda há isso. Ainda em tempos passou uma publicidade, não, uma reportagem na televisão de umas meninas adolescentes em Benguela que estão a ser engravidadas, esqueci o termo, né, por cidadãos chineses. Isso dói, né, magoa-me. E esse conto magoa-me muito. Até hoje ainda me dói muito. Agora, prazer, né? A pergunta é o prazer. Qual é que me deu mais prazer? Sei lá, o prazer foi em quase todos, né? Gostei muito de ter escrito, por exemplo, A Caçada. Deu-me um prazer aquela forma como eu brinquei com a caçada. O Último dos Sonhadores também gostei bastante. E o dia depois da independência também me deu muito, muito gozo. Sinto que até hoje as pessoas ainda não conseguiram descodificar bem a mensagem por trás desses contos. Então, não vamos explicar, os leitores não explicam os contos. Não, eu não explico, mas dá-me prazer ver essa luta eterna. Por exemplo, ainda na sexta-feira ligou um amigo a tentar descodificar o primeiro conto, que é a demissão compulsiva, e eu ria-me a perder, mas pronto, todas as explicações são válidas. São válidas. Mas o que significou para si ter José Luís Mendonça como prefaciador? Poxa, foi... Quem teve a ideia de convidar o professor José Luís Mendonça para prefácio foi o editor, o Lourenço Mussango. E ele liga para mim e diz, olha, eu vou convidar o professor, vou pedir ao professor Luís para fazer uma... Eu todo assustadíssimo, já conhecemos a fama do professor José Luís Mendonça, é muito duro. Lourenço, por favor, não, para isso aqui. Lourenço, calma, fica calmo, seja o livro está bom. Eu tenho a certeza que o professor vai aceitar e vai fazer. Lourenço, não. Pronto, tu és o editor, eu depois tenho de me render, né? Tu és o editor, se tu estás confiante, pronto, avança. Avança lá pronto. comigo. E ela avançou.
Depois de um tempo, ele nem me disse que o professor aceitou. Depois de um tempo, só me ligou para mim e disse: olha, já viste o prefácio do professor? Não, olha, eu já mandei para ti, vai lá ver. Eu quando vejo o prefácio, que é de fato um prefácio muito elogioso, né? Muito bonito. Acho que até eu já não tenho mais prefácio por causa disso. Não sei se vou conseguir um dia ter mais um prefácio assim tão bonito. Mas foi uma alegria muito grande. Imagina, era o meu primeiro livro, na minha primeira tentativa. Eu próprio ainda estou cheio de dúvidas sobre mim mesmo, né? Dúvidas sobre aquilo que escrevo nessa altura. E ter um prefácio do professor José Luís Mendonça em si mesmo, foi um prêmio para mim. Acho que eu fiquei muito feliz. E ele intitula o seu prefácio como o mítico impressionismo da escrita. E ele começa que a escrita de Sérgio Fernandes enquadra-o no raro grupo de escribas que sabem que não basta contar uma história, também é importante saber contá-la. E mais abaixo ele coloca que dá vontade de ler e reler a história, mas no final tem uma coisa que eu gostaria de comentar, é que ele termina assim: aqui temos um livro que nos leva a submergir nos subterrâneos da nossa própria memória, a questionar o destino comum da humanidade. E, o que é mais impressionante, engendra uma espécie de mauética, em que cada conto é um Sócrates de palavra na boca a questionar-nos a nós mesmos. Da guerra às eleições em Angola, todas as nuances do confronto político foram e continuam a ocorrer na esfera do não lógico, do eterno retorno do sofrimento. E é isso que dói. E o que dói na alma é o que alimenta a grande literatura. E é um prefácio realmente muito bonito. Não, muito bonito, muito bonito. Olha, essa parte, ele termina justamente com isso. E o que dói é o que alimenta a grande escrita. E quando eu escrevia, eu não pensava nisso. Eu não fiz de propósito, do tipo, eu vou escrever o que dói porque vai agradar as pessoas. Não. Como eu disse, a minha vida tinha mudado. Eu tinha me tornado pai, começava a me preocupar cada vez mais com a sociedade, com o mundo em que eu vivia. E eu senti que tinha essa necessidade de escrever essas dores. E pronto, como diz o professor José Luís Mendonça, no fundo alimenta a grande escrita. E acho que resultou muito bem. É um livro que foi muito bem recebido. Até hoje recebo elogios, até hoje recebo muitos pedidos. Eu estou com um plano de reeditar esse livro ainda este ano. Eu quero muito ter uma nova edição deste livro este ano. Estou a lutar para conseguir apoios. Já agora, se alguém estiver a nos ouvir e a nos ver, quiser apoiar, por favor. Coloquem o IBAN aí. Coloquem o IBAN. Coloquem o IBAN, vamos tentar. Mas acho que é um livro que ainda muita gente precisa de ler esse livro. Eu não consegui ler esse livro. Eu consegui ler porque eu peguei. Pois, emprestei, olha, tá vendo? Esse livro já está esgotado. Há um bom tempo, mas vamos fazer com que haja ainda mais exemplares desse livro. Por favor, que isso é um best-seller. Mas sai daqui dos contos e vai para um romance. E que não é um pulo tão simples, é um pulo de alguma forma um pouquinho grande, sai de contos para romance, que é uma narrativa mais curta, para uma narrativa um pouquinho mais alongada. Por quê? Porque era o que a história me pedia. Eu tento ser fiel àquilo que as histórias me pedem. Não tento forçar, não, eu agora quero escrever, não, a ideia surge, quando a ideia surge, eu deixo que essa ideia amadureça e desenvolva ainda na minha cabeça antes de eu começar a escrever. Então, à medida que a história vai crescendo, vai amadurecendo, vai crescendo, vai amadurecendo, eu vou percebendo que é isso que ela quer, né? E vou escrevendo, até chegar ali onde eu acho que ela mais ou menos quer chegar. Então, é o que me pediu, é o que a história me pedia, não porque eu planeei que, não, olha, agora depois dos contos vem um romance, não, era o que a história pedia naquela altura. E vem um Advento da Loucura, que é também um livro muito aclamado. Os seus livros são sempre muito bem recebidos. Graças a Deus! Graças a Deus, acho que sim, as pessoas têm gostado. Claro que há sempre preferências, né? Há quem prefere o primeiro, há quem prefere o segundo, há quem prefere o terceiro. Há sempre essas questões mas para mim, enquanto autor, é irrelevante, né? Que as pessoas prefiram um ao outro é irrelevante. O importante é que estejam consumistas a gostar. E que discutam também, porque eu tento sempre trazer essas reflexões, esses nossos problemas, a nossa sociedade, de onde estamos a vir, para onde estamos a vir. Tento sempre fazer com que os livros tenham alguma reflexão.
E talvez isso também ajude um pouco a fazer com que os livros não sejam apenas mais um, mas que as pessoas gostem de fato. Ótimo. Vendem os livros, os seus livros vendem, né? Felizmente temos conseguido vender, olha, até agora eu só tirei 1000 exemplares de cada um. Ainda não tenho nenhum livro abaixo de 1000 exemplares. Já esgotaram todos? Só o Advento é que ainda tenho alguns, mas porque também na altura já era um dos mais caros, né? Estava a sair a 7.000, já era um pouco, já era caro. Nós estamos aí nos 5. Eu lutei muito, eu lembro-me de teu Ailton Bento, meu amigo, lutou muito comigo, porque na altura o livro já era caríssimo. Temos de facto ainda alguns exemplares, mas até hoje ainda também tenho pessoas a pedirem uns livros. Sim, portanto, porque aí depois de passar dos 5 não há volta, porque esta aqui... Poxa, mas há também uma coisa que eu não gosto de livro esgotado. Eu não gosto, essa coisa esse livro já está esgotado, a mim não me agrada, eu não gosto disso. Eu acho que para mim, e como estávamos a falar, eu sou ativista, para mim o livro tem de estar disponível. Basta que haja uma pessoa interessada no livro, tem de encontrar aquele livro. Nós não podemos estar num estado de escassez do livro, mas que é isso? O livro está escasso por quê? Não é diamante, um recurso não renovável, é livro, tem de estar disponível. Se acabou, vamos tirar 100 exemplares, 50, 30, 20, mas tem de estar disponível. Por isso é que, por exemplo, o último dos senadores, para mim é uma mágoa que esteja esgotado. Não é orgulho, eu não fico feliz. Dizer, não, o livro está esgotado, a mim me incomoda muito. Portanto, esse livro ainda está disponível e isso a mim me orgulha. Fico feliz. E quando acabar, vou lutar também, como estou a lutar agora com o último dos senadores, para ter disponível, nem que for 50 exemplares, fica lá. Basta que haja uma pessoa, imagina hoje, alguém está nos vendo nas lives, liga, olha, eu agora quero ler. Ah, não tenho. Esse interesse já morreu. Já morreu, vai pegar outro livro, vai comprar outro livro. Até você conseguir lhe convencer outra vez a vir buscar esse. Já passou muito tempo. Então, 7.000? 7.000 quanto? Mas faço desconto. Quem quiser, é só conversar bem. Não, nós aprendemos a negociar, né? Então, quem quiser, tem desconto. Se ligar em nome da 244, então, leva um grande desconto. Quem ligar em nome da 244 tem cupom de desconto de 1%. Tem, vai ter muito por cento. Aproveitamos para que nós brasileiros. Exatamente. Não, em nome da 244 vai ter desconto. Bem, mas antes de avançarmos para o terceiro livro, há duas questões que eu quero fazer. A primeira questão é sobre o Jeremias. O Jeremias é um personagem que voa desde o partir do livro. Por que o Jeremias continua no segundo livro? Sim, e aqui, na verdade, não era para voar. E como eu disse, eu geralmente deixo as histórias amadurecerem muito tempo na minha cabeça antes de eu começar a escrever. Por exemplo, o livro que eu estou a trabalhar agora já está comigo, provavelmente, na cabeça. 2019, 20, mais ou menos. Sim. Eu não escrevo rapidamente, eu não tenho a ideia e vou logo começar a escrever, deixo ainda amadurecer muito. Portanto, Jeremias não estava nessa história. Mas quando a história começa a se desenvolver ainda na cabeça, não no livro, a história começa a se desenvolver e é só para ver. Eu já estou a escrever o livro na cabeça, pedaço a pedaço, capítulo a capítulo. Faltava esse elemento que ia, digamos assim, remir o Lázaro, né? Porque o Lázaro depois entra numa espécie de crise, num problema muito grande. E faltava essa personagem que iria, de alguma forma, tirá-lo dali. E ninguém melhor do que um louco né? Que é louco, mas não é. Sonha, vê o futuro, mas não. Um louco lúcido, digamos assim. Então, eu lembro-me que eu já tenho essa pessoa. Essa pessoa já existe. Já anda por ali. Então, foi só buscá-la. Diz, olha, é você que vai salvar o Lázaro. Exatamente. Já andava mesmo a ser perseguido, já tinha muitos problemas. O livro não explica, mas é fácil de entender que em algum momento a família disse, já não aguentamos, né? A mulher leva o homem ao hospital psiquiátrico. Olha, esse está mesmo mal, sonha toda hora. E desenvolve-se depois também essa amizade dele e o Lázaro, né? Começam a conversar e o Lázaro começa a perceber que aquele homem afinal não é tão louco, é lúcido, ele sonha e tal. E no fim tem aquele papel de remir o Lázaro, de salvá-lo.
Então foi apenas essa necessidade. Eu senti que a história pedia isso, precisava disso. E ele vem para cá novamente a fazer esse papel. E se eu acredito que um dia, em algum momento, vai ter uma outra história que vai pedir novamente o Jeremias. Eu acho. Eu achei uma decisão do mestre, uma decisão acertada. Obrigado. O Jeremias continua no último dos sonhadores. No Advento da Loucura. No Advento da Loucura. Mas aí a minha segunda questão é uma questão que eu tenho alguns problemas nesse livro, que é sobre a relação com o editor. Quando esse livro foi publicado, houve algum barulho nas redes sociais sobre a originalidade, sobre se era o mesmo Sérgio que escreveu o livro ou se tinha outras mãos por trás do livro. Nos fala um pouco mais disso. Bom, na verdade eu nem sei se há muito a dizer em relação a isso, né? E justamente porque, pronto, vem esses rumores, esses boatos, não passa muito tempo eu ganho um prêmio de um outro livro que não passou por aquela editora, o editor nunca viu, e os rumores também acabaram por desaparecer aí, porque eu acho que o outro livro depois vem mostrar novamente que eu produzo as minhas coisas, eu escrevo as minhas coisas. Portanto, aqui eu só posso dizer aquilo que a lei diz, né? Quem acusa é quem tem de provar, né? Eu nem sei como é que se diz isso, o que é que eu digo, como é que eu me defendo. Não tenho como, eu escrevo as minhas coisas. Claro, trabalho sempre com uma editora, até agora trabalhei com Asas de Papel, o último livro é que não passou nem pelas Asas de Papel porque é de um prêmio, mas os rumores vieram e desapareceram. Mas as pessoas também, eu digo sempre, leiam. O meu editor tem obra. Leiam e vejam se há semelhanças, vejam se é igual, se os estilos são parecidos. Então não há sequer muita coisa a dizer. Não há muita coisa a dizer. Os rumores vieram, do mesmo jeito que vieram, desapareceram, portanto eu não tenho muito a dizer. Mas agora é claro que não tenho muito a dizer, pronto. Não, mas e eu posso falar isso, pronto, eu espero que não se sintas mal, né? Não. Eu posso dizer isso porque nós saímos numa vez, foi na Bahia, que tivemos uma conversa certo. Nós conversamos sobre isso e uma das questões que me chamou a atenção da forma como você reagiu é sobre a importância da literatura como um legado que pretendes deixar. Acha que de alguma forma naquela altura era um prêmio? Creio. Não, ainda não. Então naquela altura dizia que era importante, esse elemento era importante. Formular bem a questão. Mas dizia que era um legado que gostaria de deixar para as suas Para as minhas filhas, sim, percebo a tua questão. E acha que essa... Se o legado ficou manchado, maculado de alguma maneira... Agora vem vendo daqui... Não, mas o que sentiu naquela altura sobre isso? Sentiu algum receio? Não receio. Há uma coisa que a mim me incomoda, que são as acusações. Eu acho que nós todos podemos fazer todo tipo de crítica. Por exemplo, eu posso dizer que o teu livro não presta, que eu não gosto, que o teu livro foi muito mal escrito. Mas se eu dizer que você roubou de alguém, já é uma coisa muito diferente. É uma acusação. Que não pode ser feita de ânimo leve. Não pode ser por pura leviandade, apenas porque me apetece. Nós temos de ter alguma coisa a mais. E principalmente quando nós fazemos publicamente. Até porque uma coisa é aquilo que nós falamos em privado, eu posso falar contigo e dizer, eu desconfio que este livro, mas é em privado. Mas se eu for a público, é outra coisa também. Então, e essa no fundo era só a minha mágoa, que eu acho que algumas pessoas falaram de uma forma sem cuidado. Deviam e podiam ter tido um maior cuidado, até porque são pessoas que algumas conheciam-me a mim, outras conhecem o meu editor na altura, né? E eu acho que podiam só ter tido um pouco mais de cuidado. E era apenas isso. Mas está sem som? Está sem o som? Bom, mas depois disso, não voltou a publicar pela Asas de Papel, exatamente porque venceu um prêmio. Sim. Mas o terceiro livro, se não tivesse ganho um prêmio, seria novamente pela Asas de Papel? Não sei, olha... As pessoas devem perceber uma coisa. Dá a sensação que nós, os escritores, é que escolhemos as editoras. Não, as editoras é que nos escolhem a nós.
Por exemplo, se eu escrever um livro e eu for para uma editora e a editora não quiser publicar, a editora diz não, nós não escolhemos editoras. Mas as editoras dizem não, é bom. Eu acho que sim. Eu acho que sim, pelo menos a minha editora, a Asas de Papel, diz sim, diz não a alguns livros. Isso eu já conversei com o meu editor e ele já me garantiu que já disse não a vários livros. E acho que outras editoras também dizem não a alguns livros. Portanto, não somos nós os autores quem escolhem as editoras. São as editoras que nos aceitam ou não nos aceitam. Nós conhecemos um conjunto de histórias de vários autores, até mundialmente famosos, cujos livros foram negados por uma série de editoras, não é verdade? Portanto, dizer assim se o meu livro vai sair pela editora A ou pela editora B, não sei. Eles têm que me aceitar. Eu escrevo, mas porque depois bato as portas, né? Ver quem quer, quem não quer, quem me aceita, quem não me aceita. Portanto, essa pergunta deve ser feita aos editores. Por exemplo, um dia vocês estiverem aqui uns editores, vão ainda perguntando para como vocês gostariam de tirar o Sérgio Fernandes. E eu também vou vendo quem está disposto a trabalhar comigo ou não, né? Eu não sei. Eu só escrevo. Aí, professor, provavelmente o nosso próximo convidado vai ser um editor. E aí, Epa, vou ficar atento. Quem quiser publicar o seu. Pergunta, vou ficar atento. Porque... Mas eu perguntei porque no nosso mercado literário, as editoras normalmente não suportam todo o custo da produção dos livros. E as editoras funcionam como prestadoras de serviços editoriais. E é por isso que eu fiz essa questão. Compreendo, mas ainda assim elas têm, em última instância, acaba elas dizer se querem ou não. É verdade. Imagina, tu podes aparecer com muito dinheiro, mas se o teu livro for um livro que as editoras entenderem que é problemático, que vai lhes trazer assunto, achas que vão aceitar? Não, mas pronto, no geral. Não, pronto, claro, também não. muito... Pronto, claro. Não, mas pronto. Vamos falar aquilo que é a média, pronto, para publicarmos, né? Também ninguém vai vir com 100 milhões e pronto. Não, aquilo que é a média. Pois, aquilo que é a média. Achas que as editoras vão aceitar? Não, pois, porque em última palavra, em última instância, a quem cabe a última palavra? É a editora. Nós não andamos... Olha, parece que nós, os autores, é que temos o dedo de escolher, eu quero essa, quero aquela. Não. Em última instância, a editora se diz que quer ou não quer trabalhar com aquele autor. E nós, quase todos os autores, estamos nisso. Olha, é só ver. E não preciso citar nomes, né? Que é para depois também não dizerem que falei. Mas há autores aqui que estão a pular, né? No primeiro livro saiu com uma editora, o segundo com outra, a terceira com outra. É porque estamos nisso. Olha, eu conheço apenas, acho que um autor da minha geração que tem um contrato com uma editora, mas o contrato dele não é por livros, é mesmo um contrato dele com aquela editora. Quer dizer que os livros dele, até mais ou menos os próximos 2 ou 3 mais ou menos, têm que sair por uma editora. É o único que eu conheço. Eu não falei, não citei nomes. Mas eu acho que eu disse. Não citei nomes. E pronto. E pronto, aqui é uma brincadeira minha. Também me obrigues a citar nomes, por favor. Pronto. É o único que eu conheço. Todos os outros, incluindo eu, temos contratos por livro. Este livro, o contrato é válido para aquele livro. Quer dizer que quando escrevemos outro livro, todo o processo de procurar nova editora começa. Não importa se somos bons, se somos autores, se a fama está lá, mas a realidade é que o processo recomeça. Quer dizer que quando eu terminar o meu próximo livro, recomeço tudo como se fosse um autor principiante. E procurar de novo editoras, bater portas. Agora, uma coisa também é verdade. Já conheço mais amigos editores, né? Isso também não posso esconder. O que pode tornar o meu processo muito mais fácil, né? Então, mas, como disse, repito, vai caber sempre as editoras dizerem se querem ou não publicar aquele livro do Sérgio Fernandes. Lembra agora que meu Deus, né? Eu não citei nomes. Mas Jeremias disse que também já foi barrado em muitas editoras. Tá vendo? Aí, eu digo o seguinte, meu amigo Jeremias, e é meu amigo mesmo, é uma pena que eu não tenho editora. Eu, se tivesse editora, eu agarrava o Jeremias já não saía da minha editora. Eu não conheço ainda na nossa geração um autor em prosa que esgota livros como o Jeremias esgota. Não conheço. Epa, talvez tu, pronto, então eu vou atualizar algumas dados. Jeremias esgota livro. Mas ainda assim, cada vez que acaba um livro, tem que mais lutar, editor, ainda lhe barram também. Vamos fazer como? É a nossa vida. Portanto, perguntar-me se o próximo livro vai sair pelas Asas de Papel, não cabe a mim responder, infelizmente. Não cabe a mim responder. Não consigo responder. Hoje não consigo responder. Então, UF,
Epá, não sei, eu não é porque e tal. Vai, tá para mais cara já talvez. Bom, mas passamos para o terceiro livro, que é o livro Atempadado, o último livro publicado no Sérgio Fernando. E só assim um detalhe pequenininho foi prêmio internacional. Na verdade, esse prêmio não é internacional, é bom que se diga isso. Não, O prêmio é nacional. É criado e é instituído por uma instituição portuguesa, isso é verdade, mas é exclusivamente para autores angolanos ou residentes em Angola. Quer dizer, podem ser estrangeiros, mas que residam em Angola. É preciso deixar aqui essa nota. E como é bom ter contatos inteligentes. Não, para depois não dizerem, olha, está-se a colocar num patamar que não está. Exatamente. Vamos aquele debate aí dos músicos internacionais. Olha, quem é músico internacional, quem é músico dos Palop, quem é músico nacional. Mas eu vi esse livro, e esse livro eu acho que o título foi uma jogada de mestre. Obrigado. Mas o título também resume um pouquinho quase toda a tua produção, o tipo de literatura que produz, é verdade. E eu lembro que nós fomos a uma lueca, a Mozalinha, ela fez uma questão, por que os seus livros têm tanto infortúnio, essas pessoas exatamente, têm tantos infortúnios. E para finalizar sobre isso, da intervenção, a Regi, desculpa aí pessoal, a minha Regi deu-me o microfone. Já arranjou? Já tá bom? Já. Okay. Passou nos congolenses, já fizeram. Senão íamos ter que estar a trocar, né? Toma agora o meu, dá o teu. Tá. É verdade. E a Moçalina fez uma questão, por que os seus livros há tantos infortúnios? Eu acho que você ficou muito feliz quando a Moçalina, uma menina, fez essa questão para si. Por que os seus livros têm tanto infortúnio? Por que há tanta gente a emigrar? Eu não posso responder essa questão porque eu não tenho advogado. Não, na verdade não é retórica, né? É retórica. Não sei quem está nos acompanhar essa hora. Se costumam passar aqui nós estamos aqui na Mutamba, né? Tem aqui, qual é o Maria Pia, né? Aqui Maria Pia. À noite, já viu como é que fica ali o Maria Pia? Em frente do Maria Pia tem um edifício inacabado. Já passou por ali à noite. Eita, meu Deus. Os familiares a dormirem ali ao relento, que é uma visão incrível. Mas são essas as nossas histórias. A nossa vida, infelizmente, está-se a tornar um pouco nisso, né? Olha, Daluca, o ano passado, eu perdi a mãe, perdi a irmã mais velha da minha mãe e perdi mais um irmão da minha mãe. Num ano só. 2024. Escreve o quê, Daluca? Escreve o quê? Pronto. É retórica, né? Não, eu percebo que agora a tua pergunta tá difícil. Só mesmo para contrariar um pouco também essa tendência, né? Não sei, vai ser talvez o pior livro do Sérgio Fernando. Vai ser o pior livro do Sérgio Fernando, mas pelo menos vou ficar com essa marca. Ela tentou contrariar. Mas eu ainda sinto essa necessidade. Ainda sinto essa necessidade de contar essas histórias de uma forma artística, claro. Tento torná-las bonitas, agradáveis, né? Mas ainda sinto necessidade de contar essas histórias. Não sei o que senti que já esvaziei disto. Eu posso escrever outras coisas. Mas, por enquanto, ainda estou cheio disso. Peço desculpa às pessoas que andam a ler. Entendo. Mas, olha, os próximos livros vão ser um pouco diferentes, eu prometo. Tá. Mas, se bem que, como eu tentar, né? Aí, mas acho que vai ser um pouco diferente, né? Talvez. Bem, eu tenho uma questão em relação morado em outras realidades geográficas, ter visto um mundo diferente e depois voltar ao seu país e encontrar um mundo totalmente diferente também influenciou de alguma forma o tipo de escrita? Não digo que tenha influenciado o tipo de escrita, influenciou o homem que eu sou. E ao influenciar o homem que sou, influenciou o escritor que sou. Não sei se faz sentido essa lógica, né? O que eu quero dizer é que a influência não foi direta sobre a escrita, mas foi direta sobre mim, e depois sobre mim influencia indiretamente aquilo que eu escrevo.
E deixa-me dizer-te, olha, eu tenho um amigo, Adilson Silva, para quem vai agora, um abraço, muito meu amigo há muitos anos. Imagina um homem jovem que sai de Monterrey, Califórnia. Monterrey é das cidades mais bonitas da Califórnia, Estados Unidos. É à beira do mar. Tem dos restaurantes mais finos da Califórnia. Tem uma zona que é Carmel by the Sea. Eu recomendo as pessoas procurarem. Carmel by the Sea é lindíssimo, caríssimo, mas lindíssimo. Eu ia lá passear com os amigos e tal. E saio dali. Imagina, quando eu chego para Angola, onde é que eu vou viver? Não, na Boa Fé. Enviada, sério. Fui viver na Boa Fé. E na Boa Fé, era uma altura em que não havia energia elétrica. A luz ia todos os dias às 18, só voltava de madrugada. Não havia água, não havia transporte. Olha, o caminho que eu usava para sair de casa, para ir para a estrada, porque na Boa Fé, primeiro tens que sair o bairro todo só para pegar a estrada principal. Era uma lixeira mesmo. Aberto assim. Lixeira mesmo, era o caminho que tínhamos que passar. Até tenho cenas engraçadas sobre isso, um dia talvez já apareçam no vídeo. E o meu amigo Adilson sempre me pergunta, Sérgio, como é que tu não ficas frustrado, né? Sair dali, vir para cá, viver nessas condições. Mas não fiquei frustrado. Eu já era adulto o suficiente para encarar essas coisas todas. Eu sabia bem para onde estava a voltar. Mas claro que isso influencia, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, tu percebes essas disparidades, tu percebes o que é que nós podíamos fazer de diferente, né? Até onde nós podíamos estar. Que há pessoas ali, há uma zona, olha, há uma parte do livro do Advento à Loucura que é a Baixa de Cassange, né? Ele depois vai procurar a moça. E Baixa de Cassange é mesmo lá na Boa Fé, não sei quem conhece, é uma zona, depois da Boa Fé tem a Baixa de Cassange. Meu Deus, epá, enfim, não tenho palavras para descrever, não tenho. Mas isso influencia-nos, né? Vai nos moldando, a forma como vimos a vida, como vemos os outros, e depois isso influencia aquilo que nós escrevemos. Bom, eu acho que em alguma medida sei o que é esse sentimento. E eu tenho uma questão, estou sempre a dizer que eu tenho uma questão, tem uma questão. Escritor e assessor, como que essas duas funções, nós estamos a caminhar para o final, como que essas duas, não tão para o final, pessoal, não tão para o final, podem ficar ainda aí um pouco. Eu até ouvi as pessoas a gritarem, oi, da bola! Ouvi. Não, mas como essas duas áreas formam o Sérgio Fernandes? Tudo forma, né? Tudo forma. Na vida tudo nos forma. Tudo nos forma. As pessoas com quem namoramos, os bairros em que vivemos, as comidas que comemos. Isso para a literatura. Isso é outra questão, né? Que no fundo é também a tua questão. Mas forma-me, né? Porque depois, enquanto profissional, tenho sempre de acompanhar o cenário político, econômico, social, tenho de estudar e compreendê-lo e tudo isso, escrever sobre isso. Então, tudo isso também forma-me. Mas isso, claro, só aprofunda ainda mais a minha visão sobre onde estamos e onde poderíamos estar. A minha questão era exatamente nesse sentido. Como assessor tem de estar sempre atento ao que acontece no país ou na sociedade, e se exatamente essa função de assessor, de ter de enxergar a sociedade numa perspectiva diferente, mais específica, se podemos dizer assim, influencia o tipo de literatura que fazes. Se, por exemplo, quando observa a sociedade e transferes a tua observação do teu trabalho para a literatura? Não tanto, não é tanto isso. Claro que a minha profissão muda-me enquanto pessoa, né? Torna-me mais observador, mais atento, um pouco mais conhecedor também. Mas é mesmo o Sérgio, enquanto pessoa, enquanto cidadão, que transfere muito mais para o livro. Muito mais do que o Sérgio profissional. Não sei se vai ficar claro. Tá. Mas sou mesmo eu. E repito, foi muito mais o Sérgio, essa transição do Sérgio não pai para o Sérgio pai, que influencia muito mais aquilo que eu escrevo do que propriamente a minha profissão, o meu trabalho profissional. Uma vez comentou comigo que
Agradeces o fato de teres iniciado a escrita seriamente, porque começou em 2019, 2018? Sim, sim. Exato. Comecei muito antes, profissional, seriamente foi em 2019, basicamente. Sim. E agradeces o fato de teres iniciado isso depois de teres te casado, de teres uma família. Por quê? Porque mudou-me. Olha, eu não conto isso muita gente. Eu fui humorista, eu fazia stand-up comedy. Poxa. Quem conhece bem essa minha faceta é o Kyokamba Kassua, do Kyokamba do Levarte. Eu fiz humor muito tempo no Levarte, numa altura em que havia quase nenhum humorista em Luanda. Stand-up comedy estava a começar, pronto. Dos pioneiros também, stand-up comedy. Eu posso bater no peito, né? Poxa, eu fiz humor. E era uma altura em que eu era jovem, miúdo, muito alegre, cheio de esperança. A vida era um mar de rosas e tudo a florir. E era isso, né? E talvez se eu tivesse escrito naquela altura, eu teria escrito livros de humor, muito mais alegres, engraçados e tudo isso. Mas quando eu me torno pai, mudo radicalmente. Começo, e principalmente porque depois de ser pai me faz parar de pensar só em mim. Comecei a olhar muito mais para os outros, ajudar muito mais os outros. Pensar na vida dos outros. Ok, posso até ter um pão eu na minha casa, mas estou preocupado com todos os outros à minha volta, com a sociedade, com a vida. E olha, eu tento sempre ensinar isso aos meus filhos, sempre. O mundo não se esgota em nós. Nós somos apenas um pequeno grão, uma pequenina roldana nessa grande engrenagem do mundo. Então, mas ser pai me fez ver isso. Eu sou apenas um grãozinho, meu filho também é um grãozinho. Então hoje eu começo a olhar muito mais para todos os outros. Espero que os meus filhos sejam bons para com os outros. Por exemplo, quando eu ouço essas histórias de alguém que roubou, assassinou, e eu penso, esse é filho de alguém. Então eu quero que a minha filha seja melhor do que isso. Não sei se percebe. Então ser pai me molda nesse sentido. Então eu agora começo a escrever muito mais para os outros. Algumas pessoas, por exemplo, perguntam-me, ainda há dias estava alguém a perguntar-me se as histórias que eu escrevo nos livros têm muito a ver comigo. Não, se vocês verificarem, tem muito pouco a ver diretamente comigo. Mas são as coisas que eu vou vendo dos outros, que eu vou ouvindo, as vivências dos outros. Claro, tem também um pouco de mim, da minha infância e tudo isso. Mas ser pai me fez sair muito mais de mim mesmo para começar a enxergar um pouco mais o mundo à minha volta. E o tipo de literatura que fazes é uma literatura que denuncia em grande medida os problemas que nós temos na sociedade. Já teve algum problema por causa disso? Não, felizmente não. Nunca teve nenhum problema por causa disso. Mas também, pronto, os nossos problemas são esses, são conhecidos, nós sabemos, não vejo por que teria problemas por citar, por exemplo, que um pai abandonou a família porque perdeu o emprego, por exemplo. Não vejo por que teria problemas por causa disso. O desemprego existe. E até porque eu escrevo muito mais do ponto de vista da pessoa, da forma como os problemas sociais afetam as pessoas e as famílias. É ver, por exemplo, Sungura com os cães. É um pai, né, que perdeu o emprego e agora tem que andar a levar os cães para lutar, e a forma como o filho fica magoado por causa disso. No primeiro livro, um conto que entre o sonho e a realidade é sobre um menino que tudo o que quer é conhecer as casas que estão dentro de um condomínio bonito, por exemplo. Fica a ver e um dia ele quer pular o muro para ir ver as casas. Então, eu conto as histórias de cidadãos comuns. Portanto, não, nunca tive nada. E aí, as chuvas... A chuva... Mas também as histórias... E agora, mas também, olha, eu digo uma coisa, pronto, vocês quando me entrevistam, depois também agarram muito nessas histórias, esquecem as outras histórias bonitas, que não têm angústia. Por exemplo, no Nem Vara Nem Cajado, as pessoas não gostam de falar do Enquanto Estamos Vivos, que é um conto sobre um homem que, pronto, dão-lhe a missão de ir matar alguém, mas chega no bar e o que é que eles fazem? Divertem-se, né? Mas depois aí tem, falando nisso... Divertem-se, divertem-se. Portanto, há um conto que é como se o tempo tivesse parado. De um homem vai, conhece uma mulher bonita, depois tem que ir à guerra, e enquanto ele está na guerra, ele quer voltar para aquela mulher, e faz de tudo para voltar para aquela mulher que ele muito gosta, ou ama, né? Então tem essas histórias também, e as pessoas não falam dessas histórias, agarram-se também. São poucas, são pequenininhas, assim, são 10 contos. E uma história de amor, por exemplo, olha. Uma história de amor, para mim é um dos
Sim, muita gente gostou dessa história. Eu Portanto, gostei muito dessa. há também essas histórias e as pessoas têm de falar também um pouco dessas Mas histórias. essas histórias, neste último livro, Nível Além Cajado, algumas histórias ficaram mais curtas do que curtas. É. Por exemplo, uma história de amor é uma história curta, mas que, como nós já tivemos a oportunidade de conversar noutra altura, é uma história que se encerra por si mesmo e se auto-explica no tamanho que é, no tamanho, na extensão em que está presente o livro. Mas por quê? Porque, na verdade, eu estava a desenhar um livro que seria de microcontos. Eu quis fazer isso. Então, eu já tinha escrito alguns microcontos. Eu ando sempre com um caderninho de notas, né? Quando vou, por exemplo, aos hospitais, quando vou tratar um documento, quando vou a algum lado, estou sempre com um caderninho de notas, para que se me surgir uma ideia, eu não perder a ideia. Então, eu já estava a escrever esses microcontos, que são coisas que aparecem assim rápido, um flash, você pensa e acaba por escrever. Então, quando me aparece a ideia de concorrer ao prêmio, então decidi lançar esses microcontos nesse livro, porque também casavam com aquilo que era a ideia geral do livro, mas segundo que era, na verdade, um teste. Eu quis testar um pouco como é que as pessoas vão receber os meus microcontos. Então, atirei ali, fechei o livro e acho que resultou muito bem. As pessoas gostaram muito, por exemplo, do Uma História de Amor. Gostaram também muito do Dias de Chuva, também é um microconto, gostaram muito. Então, talvez o livro de microcontos, só mesmo de microcontos, talvez um dia saia. Talvez. E novamente a pergunta, vou tirar como? Vou publicar com quem é parceiro? Vamos ver se alguma editora vai querer publicar microcontos. Editores por aí, se tiverem a ver-nos, provavelmente um editor deve estar a ver-nos. Sérgio tem um livro de microcontos. Ainda não tenho. A ideia é escrever, né? Tenho já alguns microcontos, mas o livro como tal não está. Mas o próximo livro que vem, disse para mim uma vez, eu posso falar das coisas. Sim. Posso falar das conversas que tivemos? Sim. Desde que não sejam os segredos. É verdade, não, esse não é segredo. Pois. Mas um dos livros que mencionou que provavelmente seria uma novela, que provavelmente será o próximo livro, é verdade? Sim, provavelmente seja, né? Estou ainda a trabalhá-lo, a dar os últimos toques. Fiquei também muito ocupado com questões familiares e afastei-me um pouco da escrita, porque agora muitas coisas pessoais para resolver, mas preciso terminar esse livro. E vamos ver se vai ser, porque depois do livro estar pronto, tem de estar bom. Então, depois de terminar, tenho de fazer esse teste, né? Convidar algumas pessoas para darem uma vista de olhos, ver se o livro está bom. Se disserem que não, pode muito bem não sair. Verdade, disse outra vez que depois de descartar o conto quando já... Pois. Não. Se algumas pessoas vão ler o livro, a quem vou dar a maçada, o triste trabalho de ler aquele manuscrito, se não gostarem e disserem que o livro não está bom, vou ter que descartar e começar a trabalhar numa outra coisa. Não, a minha questão até, sim, isso sim, mas a minha questão também era por causa disso para mim certa altura em que normalmente não tenho o hábito de rever contos. De, por exemplo, pode melhorar aqui, por exemplo, não melhora o conto, se tiver que mudar alguma coisa no conto, é mais provável que descarte o conto para escrever. Não, mas o conto é diferente, o conto é mais curto, né? Principalmente, vamos supor, um microconto, se tem de rever muito, já é outra coisa, já é outro conto. Mas agora uma novela, um romance, não, dá sempre para rever um capítulo, um parágrafo, aí já é um pouco diferente. Se disserem que é só para melhorar algumas coisinhas, dá, mas agora, se for um problema da estrutura, o livro fundamentalmente está mal, não tem como corrigir, é descartar. Bem, mas por causa da sua posição, por causa da sua profissão e por causa da sua outra profissão, então, acho que o escritor como assessor, acha que a literatura ainda tem o poder de intervir na sociedade e na política do país? E contextualizando também a nossa própria sociedade. Devia ter, mas como temos poucos leitores, infelizmente não sinto que a literatura tem de alguma forma servido para influenciar o nosso debate. Seja o debate político, seja o debate social, seja qualquer outro tipo de debate. Nós agora andamos a debater muito só com base nas emoções. E aqui estou a falar da literatura no sentido mais geral, não apenas a literatura no sentido artístico, mas tudo. As pessoas hoje falam apenas porque é o que eu penso, é o que eu acho. Não temos aquela ideia agora do dizer, espera lá, deixa a mãe de consultar, o que é que dizem os livros, o que é que dizem os manuais,
O que já se falou sobre isso? O que já se pensou sobre isso? E andamos a discutir assim, há dias, por exemplo, até no futebol, né? Há dias alguém estava a dizer, por exemplo, e é mesmo um exemplo só de futebol, que é para depois não dizerem que falei de outras coisas. O Ancelotti é um mau treinador, é um bom treinador. Não, espera, vamos ver quantos títulos já ganhou. Para que estamos a discutir no vazio, né? E um treinador que já ganhou 5 Champions, não é para discutirmos mais se é bom ou mau. Porque os dados falam por si. Pronto, parece um exemplo banal. Mas é para dizer o quê? Os dados têm de falar por si. Pronto, agora andamos por... Outro exemplo, e agora vou Fora da literatura, não? Fora da literatura, mas eu sei que aqui vai me trazer muitos problemas. Andamos todos a falar do Ibrahim Traoré, né? Agora o Ibrahim... Mas andamos a ir pesquisar realmente, mas andamos a ler realmente, ou estamos todos só, e agora na época das fake news e da inteligência artificial, mais cuidado nós temos de ter. O nosso debate tem de ser mesmo bem informado, né? Tem de ser um debate com base naquilo que são os dados, que são os fatos, com base na ciência. Nós já não podemos ter pessoas que simplesmente descartam, ignoram a ciência. Há coisas que nós estamos a discutir hoje, mas que já foi estudado, catalogado há muitos anos, e nós hoje ainda estamos a discutir mais se o gelo é fresco ou se o gelo é quente. Já está escrito. Então, eu gostaria muito que a literatura, no sentido mais geral, seja literatura artística, mas seja literatura científica, que influenciasse mais o nosso debate. Talvez nós iríamos para algum lado, né? Olha, eu costumo dizer até, eu tenho já uns tantos afilhados de casamento, e às vezes os afilhados têm também marcas, né? Padrinho, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu digo, vocês estão a discutir no vazio, coloquem os vossos argumentos, tudo, escrevam os vossos argumentos. Depois comparem qual tem o melhor argumento, tudo isso. Nós temos que começar a adotar já mais o método científico, né, para o debate. A literatura. Eu, por exemplo, perguntou-me se quando vim dos Estados Unidos para cá, essa questão toda, né? Tu olhas para a nossa cidade mesmo de Luanda, passas por zonas e os problemas que estão naquelas zonas já estavam lá quando eu tinha 5, 8 anos. Hoje estou a caminhar já também para a curva apertada, estão lá outra vez. Isso tudo já está documentado. Pepetela já escreveu sobre prédios que caem. O ano 2023 ou 2020 cai mais prédio. Portanto, nós temos que olhar para essas coisas, né? Ou seja, enfim, a literatura tem de definitivamente influenciar muito mais o nosso debate, para pararmos de discutir só sempre no eu acho, eu penso, é a minha vontade, eu acredito que... Não. Está documentado, está aqui, é o que é. A ciência diz isso. Mas nós já estamos a correr para o final. Vamos correr para o final. Mas a minha penúltima questão, a Regi a minha Regi já está a dar uma funcionada. A minha penúltima questão é relacionada com a crítica. Como é que observa a crítica literária no nosso país e a crítica sobre o que produzes? Bom, quando diz crítica sobre o que eu produzo, está-se a referir à crítica literária ou à crítica no geral? Porque nós temos que também começar a distinguir. Por exemplo, se um leitor lê o meu livro e vai no Facebook e diz não gostei desse livro, é crítica. Não é crítica literária, mas é crítica. Não sei se está me entendendo. Pois, nós temos que distinguir isso. Em relação aos meus livros, não sei se tem havido já assim, muita crítica literária. Há um texto do Helder Simbad, no último livro do Helder Simbad, que é o Figurações do Insólito, é sobre o Advento da Loucura. Houve um debate sobre o Último dos Sonhadores num espaço que era o contexto do Literadres também. Então, mas é só isso, crítica literária. Agora, crítica no geral, que é aquele que qualquer leitor, qualquer amigo pode fazer, essa crítica, como Josias, por exemplo, tem sido positiva. No geral, as pessoas têm gostado, têm recebido muitos elogios, mas mesmo a crítica literária também até agora foi positiva, né? Mesmo a crítica literária. Há algumas coisas sobre esse livro, O Advento, que eu preciso corrigir numa próxima edição. Já todo mundo falou sobre isso, eu tenho conhecimento disso. É daquelas coisas que acontecem, né? Estamos ainda também nesse processo de tentarmos encontrar a perfeição, mas numa próxima edição nós vamos corrigir, e a crítica literária do Helder Simbad também fala sobre isso. Mas no geral tem sido boa.
No geral tem sido. Bom, falando de Helder Simões. Agora, mas a tua primeira pergunta, não esqueça que é qual é a minha visão sobre a crítica literária. Pois, eu acho que a crítica literária, no fundo, sofre dos mesmos problemas que nós, os escritores. Faltam recursos. Os nossos críticos literários, infelizmente, estão a trabalhar muito sozinhos, com meios próprios, recursos próprios. Faltam, por exemplo, espaços de publicação, espaços de divulgação da crítica literária. Por exemplo, você já viu um crítico literário aí na televisão? Quase que não vão. A televisão não dá espaço aos críticos literários. A rádio quase que não dá espaço aos críticos literários. As revistas de crítica literária havia, acho que uma ou duas, mas era do próprio Literários. Acho que deve haver algumas dificuldades financeiras para continuar a tirar a revista, não está a sair. A maior opinião era do Literário. Não, Era um projeto independente. independente, pronto. Então, obrigado pela correção. Mas havia esta, sim. Parece que agora, mas os problemas financeiros acho que é que impediram a continuidade da revista, pelo menos em modo físico. Há esses problemas. Eu acho que, como tudo, para se atingir a excelência, precisamos de recursos. Tem que haver meios, tem de haver recursos, né? Então esse é o problema. O Helder, quando esteve aqui, disse que falta nele atualmente é tempo. E eu queria fazer essa questão: o que anda a ler, apesar de ser um meu ocupado, mas quais são as tuas leituras atuais? Tudo. Olha, todos os nossos amigos que andam a publicar, eu leio, eu vou, compro, vou ao lançamento, chego em casa, leio mesmo. Acho que nessa altura eu só estou com a Abel Neto pendente. Acho que só estou com a Abel Neto. Destino Ventura, já li todos. Saiu, por exemplo, o do F, leio todos os que vêm, né? Mas mesmo assim arranjo também tempo. Li, por exemplo, acabei recentemente O Mestre dos Batuques, do Água Lusa. Quero começar agora o último do PPT. Que me trouxeste? Tudo está ligado. Vou já dizer, é o da Luca que me trouxe esses livros. Mas leio principalmente os novos autores que vão saindo, leio sempre. Arranjo-me um fundo. Há novos autores todos os dias. E tento ler todos. Acho que é um florescimento. Não creio que é um florescimento. Nós é que andamos a pensar que é florescimento. É um curso normal. Mas, e fora de Luanda? Já foi em quantos pontos fora de Luanda? Só ao Sumbe. Uma vez convidaram-me, fui para lá, só ao Sumbe. Acha que pela literatura. Sim, pela literatura. Só ao Sumbe. Acha que, por exemplo, no Namíbia sabem que é um ser? Não. Estás aí longe da Luca. Estás aí longe. Aí colhe bem já que próximo. Não, então você está aí no Namibe. Mas eu tenho que... Na samba, aí eu vivo no Cacenda. Quem sabe que no Cacenda que tem um Sérgio Fernandes que escreve? Ninguém. Os meus vizinhos ali, ninguém sabe que eu escrevo. Ninguém. Temos que colocar uma conversa na rua. Ninguém sabe, não vale a pena. Na minha família, tu colocas uma publicação sobre, por exemplo, essa conversa, tu publicas. E olha, e é até engraçado, eu coloquei no grupo da família, nós temos um grupo do WhatsApp, e a única coisa que as pessoas repararam é que o dia estava errado, não era dia 3, domingo era dia 4 e não era dia 3, só. Ninguém mais é para comer, vamos estar juntos, vamos estar ligados, vamos acompanhar. Não, olha, dia 3 não é domingo, dia domingo é dia 4. Tá bem, mas vais acompanhar? E agora, pronto, eu gostaria muito de saber quem da minha família está de fato a acompanhar. Portanto, não precisa ter o Namibe, Aqui na Mutamba. Tá certo. Já agora queria me desculpar pelo pai, que se enrolou com a data errada, mas pronto. Os livros, as sugestões dos 4 livros que solicitou 4 livros, nem sugestões. Poxa, ei pai, agora eu esqueci. Não, mas olha, eu digo sempre isso, da Luca, e eu vou sempre me bater por esse direito. Eu acho feio convidar um autor com obras publicadas e pedir que ele sugira outros livros. Eu sugiro os meus livros, Os Remédios do Diabo. Eu gosto daquele livro que é, não sei. É um livro que a mim me encantou de uma forma muito, muito particular. De novo? Outra vez. Que é isso, Regi? Muito particular. E agora vou deixar 2 recomendações. Uma eu recomendo o Afroerotismo em Contos de Lucas Cassol, que é... Pronto, não vou falar dessa forma, mas eu recomendo aquele livro. E as pessoas vão ler. Vamos falar. Pronto, as pessoas vão ler e depois vão tirar as suas conclusões.
E depois eu recomendo também Ventos da Destruição, de Jeremias Manuel. Ok. Já voltou em mim? Voltei em mim, Regi? Voltei em mim? Estamos assim em suspense. Tá. Tá. Então, muito obrigado pela audiência, Sérgio. Para vocês pegar os dois. Pegar os dois, eu sei. Mas tem que pegar os dois, porque eu vou cumprimentar o Sérgio. Sim, é a altura em que se paga já, né? Depois Exatamente. as contribuições que foram mandando, e agora que ele diz, olha, conseguimos arrebatar 2 milhões de quase, que vai para esse é o momento. Aqui estamos aqui no Spotify Podcast e aí nós arrecadamos para a publicação do próximo livro. Poxa, uns 2 milhões por próximo. Ai, dá para ver um jeitão da louca. Poxa! Não, podemos fazer isso. Um dia, olha, e nem precisa, olha, vou ser sincero, nem preciso de 2 milhões. 1,5 milhão já me já me dá. Já me dava um jeitão para publicar, para pelo menos reeditar o último dos chás. Dava um jeitão. Mas se não conseguirem 1,5 milhão, 1 milhão já dava. Verdade. Se conseguirmos 700 já dá. Já dá. Então, vamos deixar o irmão para fazer as contribuições pessoal, vamos depois entregar. Vamos ajudar a literatura nacional a crescer. Mas, Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes, representa muito para nós estarmos aqui. E esperamos ter mais vezes, já vai falar sobre o tempo. Acho que é por causa provavelmente da bateria, já está a dar o elé, mas nós esperamos ter-te aqui novamente para outras questões, porque existem outras questões que gostaríamos também de abordar. Um dia fazemos uma mesa redonda aqui no 244, mais autores, editores, talvez, outras ideias. Sim. Vamos criar condições. Então é isso, Sérgio. É sempre o habitual. Obrigado, Daluca. O Enoque está do outro lado, fica também a minha saudação. O Josias também está ali do outro lado. Muito obrigado por me receberem. Sim. E sempre muito bom, né? Muito agradável falar de livros, literatura. Vocês não sabem, o Sérgio está muito bonito hoje. Não está bonito, bem, mas só. Nós saudamos. Tem os comentários, né? Temos tempo para os comentários. Só para saudar o pessoal, né? Tá, que nos acompanha. A toda a pessoa que nos acompanhou, nós agradecemos imenso. Agradecemos também um agradecimento especial, além de toda a pessoa que nos acompanha, Andongo 199. E nós estamos aqui no espaço da Andongo para a gravação desse episódio. E nós agradecemos imenso. Nós convidamos o pessoal a visitar Andongo, que é uma embaixada criativa, tem uma biblioteca muito boa. Apareça no nosso espaço, é muito bonito, principalmente para quem só gosta de vir para fazer foto, porque também muitos de vocês não gostam nada de ler, só vem fazer foto em espaço bonito. Aqui é um espaço bonito para fazer foto, para colocar lá no Instagram, no Facebook até não, mas no Instagram mesmo, tem umas fotos bonitinhas. Então apareça na Andongo, aqui no Hotel Globo. Também saudamos a Keke, a poetisa Keke, que está nos acompanhando, a Bia Amizade, o Nilson, o José Cambuia. Estamos a fazer isso. O Nilson diz que uma história de amor do seu livro é uma tragédia, e como eu e Julieta é uma versão diferente. Então tá, nós temos também homenageou outro dia, homenageou meu irmão. Olha, eu não sei se eu posso deixar só aqui uma palavrinha rápida. Já está nos comentários. Não, é mesmo um pouco sobre o Dilson Maria fez aqui um comentário e é dizer que a Biblioteca contra a Ignorância está a planear uma oficina sobre o conto, onde eu vou estar presente também. O objetivo não é ensinar, mas é pensar o conto. Vamos pensar juntos o conto. Quem quiser, contacta a Biblioteca contra a Ignorância para mais detalhes. É só isso. Ok. Não, mas a Biblioteca contra a Ignorância são nossos irmãos, então a Biblioteca contra a Ignorância vai desenvolver uma discussão em volta do conto e terá como um principal discutidor Sérgio Fernandes. Então apareçam lá, acho que está na agenda de maio, né? Está na agenda de maio. Consultem as redes sociais da Biblioteca contra a Ignorância na agenda que publicada de maio, provavelmente deve estar lá essa questão. Aí mandamos um abraço para o Martinho, muito obrigado, ao Destino, ao Jeremias, que infelizmente está sempre a ser barrado pelas editoras nacionais, ao Chimulica, ao Josias.
Você disse para visitar, então. Josias está aqui do nosso lado também. Ao Josias, ao Osvaldo, ao Josias de novo, ao Disson de Leno, ao Osvaldo, a Lucas